Já estamos aqui ao vivo pelo Instagram, né, aguardando aí a chegada dos nossos irmãos. Já temos uma irmã aí conosco, a Elcira. Boa noite, Elcira. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. O Anderson já chegou aí. Eu vou convidá-lo para entrar na conversa. Estamos aí esperando o Otávio. Otávio, um abração para você, para Graça, N, Otávio lá de Conceição, Adilson, meu irmão querido. A Bárbara, Bárbara, boa noite, minha querida. Boa noite, Adilson, um abraço para você, meu amado. Estou aqui só aguardando a entrada do Anderson para a gente dar continuidade na conversa que nós iniciamos quarta-feira. Boa noite, Bá. Deus abençoe você, querida. Adilson, lembre sempre, eu sou seu pastor, hein? Estou aguardando aqui a chegada do Anderson. Enquanto isso, os irmãos vão chegando aí, né, para participar desse momento enriquecedor. Então, tô aguardando você. Tá aqui, deixa eu desligar aqui de novo e mandar de novo para você. Estou mandando, aí é. A Zélia, oi Zélia, minha irmã, Deus abençoe, viu? Deus abençoe sua vida. Ah, Dilson, nada me faltará, verdade. É, só que é o contrário, né? Brincadeira, Dilson. A nossa irmã Zélia, que bom tá aqui. Anderson, tá conectando aí, mano. Tá, fica aí um pouquinho que já vai entrar. Só para que as pessoas que estão chegando já aí se familiarizando, nós estamos conversando sobre a espiritualidade além do templo, né? Ela disse, deu risada. Que é um assunto muito atual, né? Já que nós estamos impossibilitados, né, de nos reunir, né, no templo, né? Então a gente está falando uma espiritualidade que transcende, né? O templo, né? E aí o Anderson chegou. Ei, rapaz. Boa noite. Boa noite, Fábio. Tá me Boa ouvindo? noite. Boa noite, Anderson. Estou te ouvindo perfeitamente. Ah, legal. É, já tem uns irmãos aí online, né? Acho que a gente pode iniciar a nossa conversa, né? Eu estava aqui colocando as pessoas a par do assunto que nós estamos tratando desde quarta-feira, né? Que é a espiritualidade além do tempo. Só que hoje nós vamos falar sobre desespero e esperança, né? No momento atual que nós estamos vivendo, né? Esse momento de pandemia, né? Vamos só esperar mais um pouquinho. O André entrou. Ô, André, boa noite, André. Vamos esperar mais um pouquinho, ver se entra mais gente, e aí a gente inicia, tá ok? Eu estava ouvindo vocês falarem sobre o Senhor é meu pastor e eu lembrei do Salmo, né? E você fala assim, É, nem tanto. Mas eu acho que sim, eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar, tem um pouco a ver com o Salmo é, 23. é isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas nada mesmo, né? Nem para o bem, nem para o É, mal, né? Nada me faltará. exato. Nem esperança e nem desesperança, né? Nem saúde, É, mas nem doença, né? Mais ou menos isso. verdade. É que Minhas pastos verdes e nem o Vale da Sombra, né? isso, nem, exatamente. É que a gente brinca com ele, né? Ele fala, o senhor é meu pastor, né? Então, em vez de eu falar nada te faltará, fala tudo lhe faltará. Porque dependendo desse Eita. pastor aqui, é,
Mas eu acredito que a gente já pode iniciar a nossa conversa, viu, Anderson? Uhum. E eu quero iniciar da onde nós paramos quarta-feira, né? Legal. O que você acha que tem causado de pior nesse momento de pandemia, Anderson? Tem muita coisa, né, Bim? Pra gente pensar, tem bastante Aham. coisa que tem acontecido. A gente tá ficando. Os templos fechados é uma coisa muito ruim. O fato da gente se isolar é uma coisa muito ruim, né? Mas a gente falou um pouco sobre a maturidade, isso gera um crescimento em nós. Mas acho que o de pior, não só em tempos de pandemia, mas acho que nos nossos tempos, acho que é o medo, né? O medo exacerbado, esse desespero que a gente estava conversando um pouco antes. Eu acho que vai bem nessa linha, né? Não sei se você concorda. É, não, eu concordo, porque quando a gente está falando de pandemia, já é um medo, né, Uhum. que tem assolado o coração das pessoas. E através da pandemia, por exemplo, as pessoas hoje elas têm medo de sair de dentro de casa, né? As pessoas têm medo de ir no supermercado. As pessoas têm medo de receber uma visita, porque não tem ideia do que isso pode acontecer. Então, o medo está muito presente. A gente está vivendo, nesses tempos, de uma forma mais acentuada, um medo. E isso não é saudável. É verdade. Né? Isso para nós, para o nosso estado emocional, né? Para a nossa vida em geral, né? A gente pode até realmente agir em hoje. Isso nós podemos até transferir para as pessoas de dentro de casa esse medo, né? É verdade, é verdade. É quase um pânico, né, Bia? É algo fora do comum. Mas acho que até pensando no medo, quando eu pensei no medo, quando a gente estava conversando um pouco, eu pensei no seguinte: o medo traz algumas coisas extra, né? Algumas coisas que a gente imagina que elas já existem, mas ali joga uma luz naquilo e aquilo fica claro para a gente. Por exemplo, eu ando pelo centro da cidade e lá tem a Cracolândia, é um lugar onde ficam os drogados, e eu vejo que aquilo, ao invés de diminuir, cresce. Então, por exemplo, se você olhar os números friamente, você vai ver que aumenta a quantidade de drogas que é consumida em tempos de pandemia, em tempos onde a gente tem que ficar mais isolado. Né? Então, e eu digo isso, penso nisso, claro, que tem a ver com o medo de estar sozinho. Né? Então, por exemplo, a gente vai ver o aumento do álcool, o aumento das drogas. Não sei como é que se isso reflete também na Praia Grande, mas aqui isso é bem claro, fica bem explícito para a gente. Eu acho que dentro do seu contexto aí, Anderson, que é a Cracolândia, né? Uhum. Assim, eu estou pensando em cima do que você disse. A pessoa ali que está, o medo dela de repente, diante dessa situação, né? Ela não vê saída, a única saída que ela vê é o consumo de droga em cima de consumo de droga para amenizar às vezes o sofrimento, né? O medo, né? Um Anestesiar, medo, né? anestesiar, exato, que aí tira ela da realidade, né? Uhum. Então você vê assim, e é o que você falou, a gente não só nessa época, mas em outras épocas, a gente vive situações que de fato geram medo, né? Tudo que gera insegurança, né, para nós gera medo, né? Exatamente. Quando Exatamente. a gente educa um filho e a gente tem que deixar ele voar sozinho, isso gera medo. Gera medo, gera medo. E aí eu acho que é interessante quando você fala, existe o medo, que é o medo natural, e o medo, que é esse medo de sair, não é aquele medo que te paralisa, né? É o medo, é o desespero, né? É algo maior, algo incontrolável que faz não só você parar, mas você andar para trás. Quando você usa a palavra aí consumir, né? A gente consome mais, eu penso, a gente acaba se enchendo de outras coisas, né? Porque o medo nos esvazia e a gente acaba consumindo mais. Então, por exemplo, essa pessoa ela vai consumir a droga. O alcoólatra vai consumir o álcool.
né? Então ele vai acabar se enchendo dessas coisas ruins que a pandemia acaba potencializando. A pandemia acaba deixando isso mais claro. Então há estudos aqui em São Paulo de aumento de 20%, 30% do consumo de álcool também. Aí, por exemplo, quando eu falei da Cracolândia, é só um exemplo que é fora. Mas, por exemplo, o álcool, a gente consegue ver isso aí dentro das casas, né? A pessoa não consome mais nos bares, mas acaba consumindo dentro de casa. Isso acaba trazendo Exato. também a violência, que é um outro problema. Não sei É, como, de é novo, né? isso. Aqui, não sei. Manda Então, aí. esse confinamento, né, de fato, aqui na Praia Grande, teve um tempo. A Rapaz, paz do Senhor, Isabel, Belzinha, minha irmã querida. É, aqui na Praia Grande, houve um tempo de isolamento, né, que fechou todos os comércios, né, nem todos, mas os hipermercados ficaram abertos, mas você saía na rua, os bares estavam fechados, né, e eu acredito por esses ambientes estarem fechados, eu acho que o consumo interno nos lares acabou aumentando. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você acha manda que aí. esta condição houve um aumento de medo dentro dos lares? Você acha que por as pessoas não poderem sair para consumir, né, por conta dos seus vícios? Você acha que isso realmente trouxe um aumento de medo para dentro dos lares? Eu vou me arriscar a dizer aí, né? É claro que quando a gente fala sobre a maturidade cristã, né? A gente falou Aham, no, aham. no outro vídeo, né? Mas acredito que o medo é um pouco do que você falou de insegurança. Uhum. Se nos gera insegurança, automaticamente nos gera medo. E esse medo é um medo até legítimo. Eu não acho que é um medo ilegítimo, né? É um Uhum, medo que, uhum. num primeiro momento, acho que a gente passa por ele, mas a transformação desse medo em pânico, esse excesso de medo, né? Um medo que é a falta do controle, da gente não saber o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu estou trabalhando amanhã, eu não sei quanto eu vou receber amanhã, eu não sei se Vou estar trabalhando. exato, até comida é legítimo, Aham, mas por aham. exemplo, mas isso se transformar em pânico não vai mudar nada, né? Essa Uhum. falta de controle ser transformada em pânico, para nós eu acho que é ruim, mas sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Se você deixar o medo te dominar e você acabar transformando isso em desespero, sim, e para o geral, né? É do esposo para a esposa, da esposa para o filho, é da família para o filho, e aí eu acho que aí gera N coisas, né? Por exemplo, eu acho que o consumo de álcool tem a ver com medo? Sim, tem a ver com medo. Né? E, por exemplo, Uhum. aí a desestrutura dentro da família tem a ver com medo? Tem a ver com medo. Né? O filho, às vezes, que foge para o quarto, que se esconde dentro dessa relação, também tem a ver com medo? Acho que sim, eu não sei se você concorda. Aham. Não, eu penso assim também, né? Porque assim, a gente tem que pensar, né? Quando a gente fala da espiritualidade além do templo, né? Uma Uhum, das coisas que, dentro das perguntas que nós fizemos quarta-feira, e que eu vejo que muitos fazem perguntas para mim, é assim, essa situação, ela vai gerar mais violência, né? Porque aí entra a questão do desespero. Eu estou desempregado, eu não tenho. O Rodolfo está aí com a gente. Ô, Rodolfo, boa noite. A falta de emprego, isso vai levar a pessoa a desespero. E aí eu vou começar a roubar para poder colocar alimento na minha mesa porque eu estou desempregado. Porque, assim, uma coisa a gente tem que deixar bem claro: existe a pessoa que ela já é propensa à violência mesmo, né? uhum, uhum, Ao roubo, e existe aquele que, por conta de uma situação grave, da falta de pão, ele pode ter uma reação diante dessa questão. Então, o medo que as pessoas estão tendo é justamente esse medo de que houver um aumento de pessoas desempregadas, uhum, sem trabalho. Começa a faltar alimento na mesa das pessoas. Será uhum. que isso não vai levar as pessoas, por conta do medo de morrer de fome, com medo de não arrumar um emprego, elas externar isso e querer,
né, suprir a sua necessidade com aquilo que o outro tem? Sim, quando você falou aí, você falou sobre a violência, né? A violência Isso, gerada. isso. Eu peguei isso e trouxe para dentro da casa. Então, por exemplo, Aham, é um outro fator interessante para a gente pensar quando você fala externar isso para fora, né? Essa aham, violência para aham. fora e tal. Mas eu acho que hoje o que acontece mais, né? Quando a gente fala do consumo de drogas, do consumo de álcool, a gente cai na violência do lar, né? Isso. Que é um problema também em tempos de pandemia. Né? Uhum, Por exemplo, a gente vê aqui o aumento também. Eu não sei números absolutos, mas eu li alguma coisa a respeito de 30% do aumento da violência do lar. Então, de novo, o que você está falando. O que é o medo ou o desespero? aham, O uhum, desespero faz com que a gente acabe se refugiando. A gente uhum, acaba não só parando, mas andando para trás e se esvaziando e enchendo de outras coisas. Por exemplo, é o desespero, às vezes, que nos leva à violência. Né? aham. Por exemplo, você imagina o marido, a esposa que bebe e ficam junto, agora eles estão junto muito tempo. Então, essa conversa dos dois, essa conversa de louco que eles teriam uma vez por mês, né? O tempo, hoje eles têm que ficar quase que 24 horas por dia juntos. Aham. Então, gera infelizmente até, mas gera esses problemas da violência do lar, de novo, né? Por causa da Uhum. pandemia, por causa do isolamento. Pegando o gancho aí, eu fui fazer uma verificação, né, em relação aqui à Praia Grande, porque como eu estou confinado, né, estou de quarentena e não posso estar saindo, né, para Uhum, estar em contato com a comunidade, né, e aí eu fui, então, averiguar como está a questão da violência aqui na Praia Grande, né, e mais ou menos é igual aí o que guardadas as proporções, né? claro. Você mora em São Paulo, uma mega cidade. Aqui teve um aumento de 18% de violência contra a mulher, houve um aumento excessivo de álcool. Contrapartida, algumas outras violências diminuíram, como roubo, furto. Mas só que aí você percebe o seguinte: uma coisa está atrelada à outra, né? Por conta da pandemia, é, as pessoas que roubam, né, mão armada e tal, elas ficam com medo também Do de vírus. do vírus. Mas as pessoas que vão para dentro das suas casas e que usam, né, esse tipo, o álcool, a droga, ela acaba repercutindo isso dentro de casa, né? É, eu- E não, aí, concordo. isso Pode daí seguir. também, eu penso assim, por exemplo, se você está num ambiente hostil, num lar, né, que vive isso, né, que vive o convívio com a pessoa que é dependente, por exemplo, eu fico imaginando um filho, né, que todas as vezes que o pai sai, ele fica naquela tensão, naquela ansiedade, porque sabe que se o pai voltar, ele vai voltar alterado e vai bater na mãe. E aí eu penso assim que muitos filhos, eles se trancam nos seus quartos, né? Se trancam ali como forma de proteção, mas também de medo. É, E isso não é salutar, isso pode desencadear até doenças emocionais, né? Doenças é, emocionais. E o medo excessivo, como você disse, para as pessoas, mesmo que não vivam nesses ambientes hostis, mas o medo excessivo também pode desencadear doenças emocionais. Você disse que o medo, todos nós temos um medo, uhum, certo? Por quê? uhum, Nós temos que ter o medo de atravessar a avenida, porque tem carro ali, eu tenho que ter medo do carro, senão eu vou ser atropelado. Então eu sei o meu limite. Agora, uhum. quando esse medo transcende diante da realidade, daquilo que eu penso, como eu imagino que as coisas vão acontecer, aí esse medo já está caminhando para uma situação emocional, um problema emocional. Você usou a palavra ansiedade, né, aí na Uhum, sua fala. Nós somos o país mais ansioso do mundo. É difícil a gente encontrar alguém que não é ansioso, né? Não uhum, passar por essa coisa,
essa angústia, aquela coisa de sofrer pelo que ainda não chegou. Então eu estou Exato. ansioso por algo que não vem, que não veio, né? Então, por exemplo, a ansiedade é uma doença, né, emocional, não é isso, mais ou Exato. menos essa linha? Isso, Então, isso. pensa, quem de nós não é ansioso? Então, esse Uhum. também, se a gente for pegar os doenças, Excessivamente, a ansiedade excessivamente, ela é uma doença. né? Então quando você pergunta lá no começo, né, quais são os maus, né? Eu acho que dá para a gente colocar na conta também essas doenças como a Aham, ansiedade, né? aham. Como a doença emocional. Acho que dá para caminhar por aí. E penso que isso é uma coisa comum, né? É que nem eu estou te falando. É difícil você não conhecer alguém ansioso ou você não ser ansioso, não é Uhum, isso? uhum. Isso, Né? isso. Então, Agora, de repente, a hum, grande questão que eu vejo, por exemplo, como nós estamos vivendo um momento tenso, né, que não só esse momento, mas qualquer outro que a gente não tenha segurança, né, isso pode gerar um medo, lógico que é legítimo, todos nós temos medo. Agora, o que a gente temos que tomar cuidado é que esse medo não se vire um desespero. Porque o desespero vai fazer você olhar para a situação e dizer assim: chegamos ao fim, não temos mais, não tem mais nada a se fazer. Então, eu acredito que esse desespero é perigoso. eu acho que assim, quando você fala disso, e a gente falando sobre as doenças da alma, eu penso, por exemplo, a gente tem a ansiedade, que é uma A doença Lia entrou. Oi, Lia. das coisas da frente, né? Aham. A gente anseia pelas coisas da frente, e isso é algo que a gente corre para alcançar e às vezes não alcança. Aí eu acho que quando você fala do excesso do medo, do desespero, eu penso na síndrome do pânico. Isso Uhum, deixa a uhum. gente A depressão e síndrome do pânico, né? E aí a depressão, porque, por exemplo, eu penso que a ansiedade é o medo das coisas da frente. A gente está tentando. Uhum. E a depressão é aquela coisa que pesa na gente para trás. Não Aham. é mais ou menos essa a ideia? Então, aquelas Isso, coisas isso. que foram, por exemplo, eu não fui, eu não cheguei, né? Ou algo. Isso coloca essa pressão em nós. Então, essa Exato. depressão. Então, eu penso que, de novo, dentro da pergunta que você fez lá no começo ainda, respondendo as coisas ruins, né? E desse Uhum. medo, e o quanto desse medo é ruim, né? Da Exato. gente pensar, a gente está falando das drogas, a gente falou do álcool, a gente falou da violência e agora das doenças da alma. Como isso como é linkado, né? Uma coisa na outra Não, e como é que isso tudo, o medo nos leva a isso, o medo excessivo, o exato. desespero nos leva a isso. Né? E é interessante pensar dentro dessa lógica, porque quando a pessoa ela já tem uma doença psicossomática, que Uhum, é a uhum, depressão, que é a síndrome do pânico, uhum. ela precisa tomar um certo cuidado para ela não chegar ao extremo, porque o desespero é o extremo. E quando a gente pensa em desespero e o extremo, a gente pensa em pessoas suicidas, Que aumentou também, minha. que Isso tem aumentou. aumentado, Exato. infelizmente. E por quê? A pessoa chegou no desespero dela de achar que o que está em volta dela, a vida, não tem mais solução. Que o É, é, problema é ela. é uma fuga, né? É uma fuga. É, Então, assim, é, o pode falar. suicida, ele chegou nos limites, ele transpassou os limites. Uhum. Ele chegou no fundo do poço. Então, a gente precisa, na verdade, porque o suicida ele está perto da morte. Que nem Muito mais perto da morte. É, a gente tem que pensar, por exemplo, a Karina Fujikawa, ela diz o seguinte, que é um estado de É, morrência, né? E acha complicado a gente falar suicida, né? Porque, por é. exemplo, a maioria dos que cometem o suicídio, que chegam às vias de fato, né, são aqueles que normalmente são várias doenças somadas, por isso psicossomáticas, Aham. e chega no extremo de falar, para mim basta. Então, por Uhum. exemplo, a gente está falando do desespero e da esperança. Então, por exemplo, a Isso. morte é o desespero como. É o final do desespero. Mas Uhum. para nós aqui, eu acho que é interessante a gente pensar não só no desespero, mas como é que a gente venceria esse desespero, né? Essa desesperança, a falta da Aham. esperança, com a esperança. Como seria isso, Fábio? Eu acho que aí nós trilharíamos o caminho da esperança, que é a boas novas. Porque eu acredito que o nosso intuito aqui
é trazer uma mensagem de esperança para todos nesse momento caótico que nós estamos vivendo, que a gente está ouvindo mensagens, né? Ouvindo mensagens atrás de mensagem, mas que não corroboram, né? Para trazer uma tranquilidade. E o nosso intuito de estar aqui trabalhando essa ideia de desespero, né? E esperança é justamente mostrar para as pessoas que mesmo que a gente esteja vivendo num momento que aos nossos olhos nu não tem uma solução, e não só para a questão da pandemia, mas em relação à vida como um todo, né? Para as pessoas que estão ouvindo, dizer assim, olha, existe uma saída. Existe uma saída. Né? E nós, como cristãos, né, a gente tem que levar essa mensagem para dizer para as pessoas que não é o fim, Exato. não chegou o fim, Exato. né? Amenizar o desespero do coração das pessoas. Uhum. E quando a gente leva as boas novas, boa noite, Israel! Um abraço para você, queridão! Quando a gente depara com as pessoas que estão sofrendo, que estão desesperadas, que estão com medo, né? A gente precisa ter a sensibilidade e a compaixão e a misericórdia de falar para as pessoas, olha, tem uma saída e eu quero ajudar você, eu quero estender minhas mãos para você. Então, quando você olha para uma pessoa dependente químico, como que eu vou levar esperança, boa nova para essa pessoa? Eu vou até ela, me aproximo dela, converso com ela, procuro entender qual é a situação dela, lógico, tomando todos os cuidados cabíveis, né? Lógico. E caminhando ela para as pessoas que são competentes para trabalhar com esse tipo de pessoa. Uhum. Porque as boas novas eu levo, e a minha presença ali, aquele que me vê o Pai. Né? Isso aí. Uhum. Eu sou a palavra viva, encarnada. O cristão é a palavra viva. Então eu vou até a pessoa, me disponho, assim como um lar hostil, né, que tem brigas por conta da dependência química, do álcool. É lógico, se resguardando, né? Óbvio, se resguardando, você tem que olhar. E as boas novas, até mesmo para um agressor, infelizmente, uma vez que é você, a boas novas é dizer para ele, olha, aquele que semeia, colhe. E por conta de você semear violência, e não tomar um jeito, né, ao longo da sua vida, você vai ter que responder por isso diante da justiça. Eu vou te ajudar, mas você vai se responsabilizar pelos seus atos. E em relação às pessoas que também têm essas doenças psicossomáticas, né? Nós temos um amigo em comum que é uma sumidade, é o Noel, né? É o terapeuta, Noel Sobrinho. Então, a gente une a fé, né? A fé, a esperança em Deus, mas os recursos que Deus deixou para que também fosse usado, né? Então, assim, a gente soma, a somatória desses fatores é que leva ao seu João, seu João, um abração. Esse combinado de fatores, juntamente com a fé, é que vai ajudar a pessoa a trazer esperança para a pessoa e ela enxergar que existe a possibilidade, né, de uma mudança. Ela pode experimentar uma mudança, uma transformação na vida dela. O que você está falando, assim, se eu estou entendendo direito, se a gente pensar que o medo é uma doença em si mesmo, é o que traz tudo isso, o antídoto para isso é o evangelho. Isso. Porque é o evangelho, quando você fala boa nova, é o evangelho que é a boa notícia. Isso. Então eu penso que, por exemplo, quando eu estou lá e eu vejo uma situação, por exemplo, em tempos de pandemia, acho que a gente tem que pensar bem, por exemplo. Eu sei que naquela família há um usuário de droga, né? Por exemplo, eu consigo alcançá-lo através de uma ligação de telefone. Por exemplo, ou dividir com a mãe e a mãe falar, há um problema em casa, assim, assim, como é que a gente faz isso? Então eu vou evangelizar essa mãe, apresentando para ela um caminho, que é Cristo.
Mas esse Isso. Cristo, ele pode ter a forma, por exemplo, do João Boca. Posso Isso, falar, ó, exatamente. existe um caminho, esse caminho passa por pessoas que fazem isso, que é o João Boca, que cuida dos meninos da Cracolândia, ele tem Aham, uma aham. fazenda A que cuida. Então, Nildes, a a Nildes, Nildes, exatamente, né? do projeto, como é que é o nome do projeto Retorno. dela? Ação Retorno, Retorno. Ação Retorno. Então, por exemplo, Isso. assim, o evangelho ele vai passar pela vida dos filhos de Deus, que, por exemplo, a Isso. Nildes, o João, Aham, então, aham. A é disso que você está nós, falando, né? nós, Exato, por nós. né? Então, por exemplo, vai passar, exato. Num primeiro momento, essa bênção a bênção que é a vida da Nildes e a vida do João, elas fazem parte do meu conhecimento. Então, eu partilho isso como uma bênção que eu recebi e divido. Aí eu evangelizo essa mulher, direcionando ela, É, apresentando o caminho. É isso? É disso que você está falando? exatamente, é isso mesmo. O interessante pensar, Anderson, que isso não fica restrito a só essas situações sociais. Uhum. Né? Ela abrange bem mais. Por exemplo, nós que fazemos parte de uma comunidade, e de repente a família está passando por privacidade, Uhum. passando por alguma cidade, alguma necessidade. Uhum. Como a esperança vai chegar até essa família? Né? Então, a gente leva a esperança procurando suprir a necessidade daquela pessoa. Então, a gente liga e pergunta, né? Porque isso vai gerar esperança. Se ela está desesperançada, porque ela olha para um lado e para o outro e fala, e agora? O que eu vou fazer? Uhum. Aí entra a questão da comunidade da fé, que é uma comunidade que tem que ir com as boas novas e levar esperança para aqueles que estão necessitados. Então, a comunidade da fé, ela tem esse papel de levar esperança, né? de apontar saída, de apontar uma resposta. Né? Aí vai entrar lá em Hebreus. Exatamente o que eu estava pensando. Né? Hebreus 11:1, que vai falar assim, a fé é a certeza das coisas que vão acontecer. Aí a gente precisa pensar, se o desespero é a incerteza do que pode acontecer, a fé e a esperança é a certeza de que alguma coisa vai acontecer. É pensar que não há fé sem esperança. Porque, por exemplo, se Exatamente. eu acredito no que eu ainda não vi, é uma esperança que aquilo existe. Aham, Então eu aham, creio, né? Então essa esperança é uma esperança de movimento. Estou indo em aham, direção ao que eu ainda não vi, porque Deus providencia o chão onde eu piso. Então eu creio que ele existe e vou e aí eu vou. Por quê? Porque eu creio, aham. eu tenho esperança naquele que me criou, entende? Mais Exato. ou menos nessa linha. Isso. E voltando, por exemplo, dentro do que você estava falando sobre a boa nova para as drogas, para o álcool, para a violência, penso exatamente como você. Por exemplo, Uhum, o álcool, ele tem, a gente evangeliza ele mandando ele para o ar, né? uhum, uhum, Existe o Alcoólicos Anônimos, posso caminhar com você. Ou, por exemplo, hoje eu posso te ligar, falar, ó, existe um caminho para isso, vê se ele uhum, quer, se ele uhum. está arrependido, se ele quer parar, a gente dá um jeito, arruma né? A gente apresenta o caminho para ele, que é Cristo, mas ele precisa Isso, partir exatamente. de um lugar que é o arrependimento, né? Uhum. Porque, de novo, você precisa estar em movimento, você precisa ir em direção, você precisa ter esperança. Eu só Exato, saio do meu exato. lugar se eu tiver esperança que há uma coisa melhor, né? Então eu vou me mover em direção a. Penso É, nisso no álcool. a, Na per- a, violência, pode falar, Gui. Pode a falar. oportunidade, a esperança, ela chega para mostrar para a pessoa que é as boas novas, né? Uhum. A esperança é as boas novas. Ela chega até as pessoas para mostrar para Exato. elas que ela é capaz de sair daquela realidade que ela está. Aquela realidade que ela está vivendo pode ser transformada. Transformada como? Pelo Evangelho. Porque o Exato. Evangelho vai apontar para ela recursos das quais vai auxiliá-la para que ela consiga reverter essa questão. Então é o que a gente está falando aqui. A fé é o firme fundamento, exatamente. A pessoa, o medo, né, a desesperança, ela tira esse fundamento. O Exato, exato, fundamento exato. quebra, né? E aí a Exato, pessoa fica à exato. deriva, né? Exato, porque o fundamento é o que se espera, o que ela está falando aí. O Isso, que eu espero é um isso, fundamento, que é o chão. Então eu isso. ando sem ver o chão. A fé é exatamente isso. Eu ando no vazio, só que o vazio não existe, porque eu creio que Deus vai fundamentar.
E aí ele fundamenta, e aí eu piso, e ele fundamenta e eu piso. E agora, como é? É muito interessante essa fala de pensar de novo que a gente lança fora todo o medo. O amor lança fora, não é isso? Né? Isso, Lança exatamente, fora todo. Então, exatamente. por exemplo, como é que eu lanço fora todo o medo? Qual é o antídoto desse medo, Fabinho? Porque que nem a gente estava falando, a ansiedade é uma coisa comum a todos nós. Uhum, Então, uhum. de novo, lança fora. Como é que eu vou lançar fora? Eu vou colocar no lugar disso a fé, uma esperança. Então, Exato. aí eu lanço fora. A depressão, mas, por exemplo, de novo, eu pego a depressão e jogo fora, você vai jogar fora. Mas, por exemplo, mas a gente vai caminhar e a gente vai caminhar lado a lado com as ferramentas que Deus nos deu. Por exemplo, penso Isso. muito nessa ferramenta que Deus nos deu hoje, que é o celular, que a gente está falando Uhum, através uhum, dele. Então, essa pandemia existe uma ferramenta para a gente poder se comunicar. Então, existe uma ferramenta que vai tratar a depressão. E o nome dessa ferramenta é psicólogo, psiquiatra. psiquiatra. Uhum. Né? Então, por exemplo, É, qual é o caminho? Cristo, essa boa nova, ela vem em forma de um médico? Também vem em forma de um isso, médico. É isso. claro que a Exato. gente não pode abandonar o evangelho, né? A vida de Cristo é uma vida que traz cura, mas ele usa as ferramentas Uhum, que está em uhum. volta, né? Um irmão, uma irmã, a medicina hoje sim, né? A gente vê essa cura que a gente está esperando. Eu espero que creio em Deus que isso vai vir logo, mas vai vir através da mão de Deus por um médico, Uhum, por um uhum, cientista, né? uhum. Então penso Eu assim, não sei concordo, se. eu concordo plenamente, porque você usou uma expressão aí, que é assim, Deus usa as ferramentas que ele quer. Exato. Então Deus concedeu ao ser humano a capacidade. Uhum. Então a ciência é uma capacidade que as pessoas elas desenvolvem meios, recursos para ajudar pessoas doentes. Então, quando você fala de tudo isso que nós estamos abordando, a droga, o álcool, as doenças emocionais, são doenças Então, e que precisam de tratamento. Então, a fé juntamente com essas ferramentas, ela se torna mais eficaz. Né? é, A é, fé, é, 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 é deixar Deus usar. Por exemplo, é a isso, fé isso, que, isso, que, que, que trabalha com a gente. É a fé, né? Eu tenho fé isso. em Deus, tenho. Mas isso faz com que eu não vá no médico, Fábio? É isso que. Não, Não, não é. não, não, de modo algum. Aí é você agir irresponsavelmente. Exato, exato, Aí é exato, você exato. ser irresponsável, porque a esperança chegou, a boa nova chegou, nós queremos tirar, Deus está falando, eu quero tirar você dessa situação, Exato. mas para que você saia dessa situação, é necessário você fazer um tratamento. É. É necessário você fazer um processo de desintoxicação. Uhum. É necessário você buscar um remédio para você fazer o tratamento da sua depressão. É. Porque a questão, às vezes, que eu penso assim, que a gente, às vezes, acaba criando um tabu, né, que, assim, a depressão não precisa de remédio, só oração. É falta de Deus. Não é. Não é. Por quê? Porque a depressão, né, as doenças emocionais em geral, a pessoa que sofre disso, ela precisa da medicação para ela se manter estável. Uhum. Uhum. Então, a medicação é uma esperança de que a pessoa pode viver estavelmente. Isso não tem nada a ver com você ter mais ou menos fé. Isso não quer dizer que Deus olha mais ou menos para você, porque é bem claro olhando para você. Por Exato. exemplo, Deus você usa está olhando. óculos. Não, não, É... mas pensar, por exemplo, que os cristãos usam Ah, sim, óculos, né? porque precisa. Porque há necessidade. Mas A é uma ferramenta necessidade. de Deus. É Mas é uma lógico que é. o oftalmologista, o cara que criou o óculos, Deus é, se ocupou dele para potencializar, Aham. para trazer, para fazer com que a partir dele a gente fosse visível. E pensar, por exemplo, que Jesus não tinha uma resposta pronta para todo mundo, não era uma resposta só. Então, para uns era siga-me, né? Pegue sua cruz e siga-me. Para o outro é venda tudo, né? Venda tudo que você tem e siga-me. Para o outro era deixa os mortos enterrarem seus mortos. Então, nesse entendimento, por exemplo, nós trazemos essa boa nova dependendo da demanda que se vem. E mais, e Exato. por exemplo, penso que ele fala, eu preciso ir embora para que o outro venha.
E esse O outro também, ele Consolador. vai morar em você. Uhum. Então, é no outro. A gente só consegue ver Deus no outro. Eu não consigo ver Deus em mim. Eu só consigo ver Deus em você. Então, é a Ó, partir desse entendimento, de ver você, vendo você, vendo o médico, vendo. Uma ferramenta de Deus na minha vida, que eu acho que é essa é, linha aí de raciocínio que a gente está indo. quando você para pensar lá na parábola do bom samaritano, Uhum. aí você olha para a pessoa que está caída. Qual era a esperança dela? Qual era a expectativa dela? Ela estava Exato. machucada, ela tinha sido roubada. Então Ela ela queria olhou, ajuda. Pode exato, ela falar. queria ajuda. Uhum, uhum, Ali ela estava com medo, estava uhum, desesperado. uhum. Aí passa os religiosos, faz vista grossa, tipo, né, não é comigo e vai embora, né? E aí vem o bom samaritano que vê a aflição, a angústia, né? Vê aquela pessoa machucada e se aproxima. Então, nós somos a esperança de Deus de forma visível. Exatamente. O Deus invisível se torna visível através dos cristãos. Uhum. Porque se eu ficar falando de Deus, tá? Legal. Mas qual é o modo operante? A ideia é quem vê o filho, vê o pai. Se eu Quem não vê consigo ver, você, quem me quem vê, vê eu sou o você, filho de vê Deus, Deus. vê Exato, Deus, vê Deus. exatamente. 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 Penso que é Eu, por aí. uhum. Então, eu acho que isso é a esperança que a gente pode trazer para o mundo, Uhum. para a nossa Também creio. comunidade, para as Exato. A pessoas que partir de estão nós. próximas, e a partir de Exato. nós. A partir de nós, exatamente. A gente Exato. veio falando, quando a gente fala da maturidade cristã, eu acho que esse é um passo a mais. A gente Exato. acredita que, por exemplo, a gente falou um pouco do sacerdócio universal, da gente cuidar dos sacramentos em casa, a gente falou um pouco sobre a ceia, agora a gente falou um passo a mais. É entender Uhum. que o evangelho ele parte de um conceito que a gente conhece a palavra, a gente conhece o caminho, mas a gente precisa mostrar o caminho. E esse Exato. mostrar o caminho passa por, às vezes, algumas ferramentas de Deus, que a gente precisa reconhecer no caminho. Tô Olha com que você, interessante. fechado. Olha que interessante. Quando a gente pensa nesses problemas complexos, certo? Uhum, Que nós abordamos aqui, mas vamos pensar em problemas corriqueiros. uhum, vamos lá. Aquilo que está dentro do alcance das pessoas. Por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido por conta do coronavírus. Uhum, Essa situação gerou medo nela, uhum, porque uhum. ela está pensando, será que eu estou com coronavírus também? Aí a gente pensa assim, como eu posso ser esperança para essa vida? Olha Exato. como que é. Não é uma situação complexa, mas é uma situação que está no alcance de todos. Eu preciso levar uma esperança para essa pessoa. É dividir o choro dela. Eu vou chorar com Exato. ela. Uhum, Eu vou sentir as mesmas dores dela. uhum, E por eu fazer isso, ela vai estar dividindo comigo o sofrimento dela e a esperança de Deus vai estar ali. Porque Deus vem uhum. com o consolo dele. Ela vai se sentir abraçada. Com Falar, certeza. olha, teve alguém que se importou comigo. Uhum. Teve alguém que olhou para o meu sofrimento. Né? Então, assim, palavra de vida. E aí, Rodolfão, isso mesmo, querido, essa é a nossa intenção. O Saulo entrou aqui conosco também, um abração, Saulo. Então, a gente, hoje, na atual conjuntura que nós estamos vivendo, onde a tensão está aflorada, o medo está aflorado, né? Está levando as pessoas ao desespero, nós temos que trazer as boas novas. Exato. Exato. Né? Fazer, transformar esses tempos que nos leva a pensamentos ruins, nos encher de coisas boas para a gente poder dar do que a gente tem, né? A gente poder repartir. A gente sempre tem que ter isso em mente, a gente sempre tem o que dar. A gente tem uma Uhum. palavra boa, a gente tem um conforto. Se a gente não pode estar junto, a gente faz uma oração junto, a gente liga, a gente passa um WhatsApp, mas e não se encher com essas coisas ruins que vão nos Uhum. levar a ter mais medo e nos levar a ter a desesperança e o desespero. Pelo Para contrário. você, olha como que é interessante. Os assuntos que nós tratamos anteriormente é a pessoa buscando preencher o vazio dela. Ah, ah, O medo dela esvaziou ela, uhum, certo? Então as pessoas elas vão se alimentar
vão ocupar a sua vida com aquilo que ela achar que é melhor para a vida dela. Certo? Exato. Mas nós, cristãos, a nossa esperança é se encher das boas novas. Exato, 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 exato. A Bíblia fala que a gente tem que ocupar o nosso pensamento com o quê? Coisas boas, coisas que trazem esperança. Exato, exato. E a gente tem que entender que essa situação nós conseguiremos atravessá-la a partir do momento que a gente foque o nosso olhar para a esperança que é Jesus. Você falou do samaritano e eu pensei exatamente nisso. Fala aí, Binho. Conclui. Para nós poder ter força e ajudar aqueles que não têm fundamento, não têm onde se apoiar, não têm onde pisar. Uhum. Aí eu penso, você falou do bom samaritano, a gente vai falar da samaritana, a comida de Jesus, ele fala que a minha comida é a palavra de Deus, ele dá algo para a samaritana, que é algo que qualquer um de nós pode dar, que é a esperança nela de novo. Exatamente. Ela chega com uma conversa estranha e ele dá algo para ela que fala assim, se você beber disso, isso aí vai brotar de você não vai ter sede mais. A gente vai estar repleto do amor de Deus, como diz a Graciane aí. E esse amor, ele não é só nosso, ele vai transbordar. Não. Mas se a gente colocar coisa ruim, Binho, também, por exemplo, esse monte de coisa que a gente recebe pelo WhatsApp, coisas de morte, coisas de política, quando eu vou sentar para conversar com você, eu só vou poder te dar isso, sabe por quê? Porque eu tô cheio disso. Então, e a palavra... a palavra de Deus fala isso. A palavra de Deus fala isso. O coração, a boca fala que o coração está cheio. Então, se eu estou cheio de informações negativas, o pessimismo está tomando conta de mim, eu vou ter medo, eu vou passar o desespero para as pessoas. Uhum. Agora, se eu tiver com o coração cheio das boas novas, do evangelho, eu vou transmitir o quê? Esperança. Vida plena. Vida plena, vida em abundância. Exato. A pessoa vai falar para mim, Fábio, eu não tenho mais jeito. Tem sim? Quem disse para você que não tem mais jeito? Exato. Quem disse que essa situação da pandemia não tem mais jeito? Exato. Quem disse que o pão da sua mesa não vai chegar? Exato. Aí você começa a gerar o quê? Esperança no coração das pessoas. É que você falou, o tempo acabou, mas você está falando, eu estou pensando sobre quando Jesus é tentado no deserto. Né? Ele tinha fome, mas aí o diabo falou para ele, então transforma a pedra em pão, né, cara? É o que a gente está falando, vamos transformar pedras em pão, vamos correr atrás para a gente trazer o pão. Ele falou, não, né? Nem só de pão viverá o homem. Exato. Então, por exemplo, olha aqui. Eu vivo da palavra de Deus, e a palavra de Deus às vezes vem do outro. Falei. Olha aqui que o irmão escreveu, Rodolfo. Paulo falava das boas novas quando estava preso. O carcereiro iria tirar a própria vida dele, exatamente. E aí Paulo trouxe aqui uma palavra de esperança. Se você crer, a sua vida vai mudar. Essa situação vai mudar, exatamente. Você tá certinho, Rodolfo. Então, é essa palavra de boas novas que muita gente está aguardando. Exato. E cabe a nós levar ela. Exato. Exatamente. Mas vamos fazer a oração, Binho? Vamos. Antes de você fazer, você vai fazer a oração. A gente quer agradecer a todos que esteve conosco até agora. Eu acredito que foi um assunto, uma conversa enriquecedora, né? Para mim foi uma bênção, né? É sempre bom refletir sobre a palavra de Deus e também a situação a qual nós estamos vivendo. Calbart dizia que nós temos que ter a Bíblia numa mão e o jornal no outro, né? E é isso que a gente tem que fazer, é tentar trazer uma palavra de esperança para o momento atual com o qual nós estamos vivendo. Né? Eu creio exatamente assim. E que os nossos olhos sejam iluminados. Amém. Né? Que possamos ser transformados. E que toda a nossa palavra gire em torno da palavra de Deus. Exato. Né? É claro, eu creio que a ciência é uma ferramenta de Deus. E não separados, né? Caminhamos juntos, sempre com Deus na frente, nos guiando através do caminho que é Jesus, mas ele passa também pela ciência, ele atravessa a ciência, atravessa todas as ciências que a gente imagina, a sociologia, a tecnologia, e tudo é usado para Deus, né? Tudo vem dele, por ele e para ele. Nesse entendimento que eu tenho. E eu quero agradecer a você pela sua disposição, né, por estar aqui conosco, viu? E as portas estão sempre abertas.
Obrigado, Min. Muito bom, muito obrigado. Foi minha primeira vez da outra vez. Creio que Deus tem trabalhado as nossas vidas em conjunto. Amém. E creio que teremos outras oportunidades de se reunir também. Então, Bom, ora aí para nós encerrarmos esse momento. Pai, obrigado mais uma vez Sim, pelo Deus, em Senhor nome ter de nos Jesus. usado, o Senhor ter trabalhado em Amém, nossas Deus. vidas. Aleluia. Esperamos que sim, que possamos ser suas ferramentas, seus Sim, é instrumentos aqui na verdade, terra, Deus. Senhor, que possamos proclamar o seu Ajuda-nos. reino onde a gente pisar, Senhor. Que seja a partir de nós as pessoas consigam enxergar, Senhor, nem que seja um pouco da sua luz, Senhor, que possamos ter esse entendimento, que possamos iluminar as pessoas que chegarem até nós, Senhor. Amém. Peço ao Senhor que o Senhor abençoe a vida do Fábio, da Gi, da Mariana, da sua comunidade, e que ele seja essa luz, Senhor, na Praia Grande, Senhor, Amém. e em São Paulo e no Brasil, que as pessoas tenham ele como uma referência, Senhor, que o Senhor use a vida dele totalmente, Senhor. Peço também pela minha casa, pela minha família, peço pela família do tio Niquinho, todos aqueles que hoje sofrem pela perda do nosso tio, uma pessoa muito boa. Sei também que pessoas que passam por esse aperto, pessoas que estão nos hospitais, médicos, auxiliar de limpeza, as pessoas que estão na linha de frente, Senhor, que são pessoas do Senhor. Peço, Senhor, que o Senhor traga tranquilidade, traga paz, que o Senhor ore por elas, que o Senhor caminhe com eles, Senhor. Peço ao Senhor também por aqueles que precisam trabalhar todos os dias, aqueles que o trabalho é essencial. Peço que o Senhor cuide das famílias, que o Senhor jogue fora todo o medo deles, Senhor, porque é um medo a gente sair para fora hoje. Há algo ruim lá fora, mas pedimos que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos Amém. ilumine, que o Senhor possa caminhar conosco e à nossa frente, não só Aleluia. hoje, Senhor, mas todos os dias. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Um abração, Anderson. Obrigado, mano. Fica com E Deus. fiquem na paz do Senhor daqueles que estão nos acompanhando. Deus abençoe. Até logo. Até a próxima. Amém.